Olá pessoal, estamos ao vivo para mais um webinar aqui na plataforma de webinars do Embarcados. Hoje nós vamos receber aí Júlio Della Flora, que é Red Team Leader e pesquisador de segurança, trazendo o assunto gadgets para Pentest, Hacking e Red Team. Nós vamos aprender muito hoje, pessoal. E hoje, claro, é para quem se interessa aí por segurança, né? E o Júlio vai mostrar para a gente tudo como atacar, como se prevenir contra ataques, né? Ele vai abrir sua maleta de ferramentas hoje para explorar aí o universo dos dispositivos físicos utilizados em testes de intrusão e operações de Red Team, tá? Então, o que vocês vão aprender hoje, né? Vocês vão aprender um pouco aí sobre o vetor físico, a exploração de dispositivos físicos como porta de entrada crítica em testes de intrusão, gadgets e caseiros, né? Gadgets caseiros e também comerciais. Os gadgets que você pode fazer aí de forma maker, ou se não, que você pode comprar e já vem prontinho para você utilizar essa ferramenta, né? Para tentar um ataque, né? No caso aí de testes de intrusão, ou se não, para verificar se o dispositivo é seguro ou não. Depois a gente, inclusive, vai perguntar para o Júlio se eu falei alguma bobagem aqui, tá? Então, hoje, né, é um assunto muito popular, né, em toda a área de sistemas embarcados em geral, e a gente tem a honra de receber aí o Júlio, que daqui a pouco vem para a sala. Então, pessoal, nós gostaríamos de agradecer o patrocínio da Mouser Electronics nesse webinar aqui, que está patrocinando esse evento online aqui com a gente. A Mouser, né, que tem os mais novos produtos, e você pode visitar aí mouser.com e ser atendido em português. Tá? Então, para produção, para desenvolvimento e também para assistência técnica, para todo o ciclo do produto, né, você pode contar aí com os dispositivos da Mouser nos seus produtos. Aí, claro, que a gente, aqui no Embarcados, a gente incentiva a produção de equipamentos de forma séria, né? Só comprando itens de qualidade e itens originais. Então, a gente conta aí com a Mouser como principal parceira da gente nessa linha aí de fornecimento de dispositivos eletrônicos. Claro que na Mouser você encontra também os mais novos dispositivos, né? Então, vocês podem mandar e-mail também para o brasil@mouser.com e fazer sua cotação em português. Estamos ao vivo agora aqui, abri minha câmera, e eu vou chamar para a sala, então, Júlio Della Flora. Muito obrigado, Júlio. Abra seu microfone. Beleza, pessoal, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz. Ô, Júlio, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí, nessa correria toda. A gente gostaria de ter te encontrado aí no evento da Expressif, mas okay. não deu para ir. A gente te convidou também para o evento do Embarcados, mas agora deu certo. A gente está muito feliz por você ter topado vir aqui e dividir um pouco do seu conhecimento. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara. Com certeza. Eu queria muito ter ido. O pessoal da M5 Stack me convidou, o Alan me convidou e eu fiquei assim, eu falei, mas alguns problemas de saúde aí me impediram de fazer algumas aparições, mas online dá. Online tem como. Muito obrigado. Agora é com você. Pode compartilhar a tela, fica à vontade e é com você. Maravilha, então, pessoal. Todo mundo vendo aí, né? É isso aí, obrigado. Vou aqui, beleza. Então, gente, a ideia do webinar de hoje, da palestra de hoje, é falar sobre ferramentas que podem ser utilizadas tanto para testes de hardware, né? Para hardware hacking, para ferramentas para Red Team também, para operações, colocar no meio de operações de Red Team, e para pentest também. Vamos supor que você precise fazer o pentest num dispositivo embarcado, numa máquina de cartão de crédito, num smart kiosk, num carro, enfim, todos esses dispositivos se comunicam da mesma maneira ou de maneiras similares, usando protocolos de hardware que a gente tem em comum, né? E mesmo sendo um carro ou uma máquina de cartão, no final das contas, existem alguns protocolos de comunicação aí dentro da placa de circuito impresso, né? Dentro do circuito, que são comuns, né? Então, a gente acaba tendo uma noção desses protocolos e tem hardwares que operam para esses protocolos, que servem para
você manipular esses protocolos, fazer o replay deles, fazer a alteração deles, da mesma forma que você usaria um burp switch para fazer alteração de páginas web. Existem alguns dispositivos que você faria proxy também para fazer alteração, replay, relay e por aí vai, né? Inicialmente aí são meus contatos e isso aqui é um pouquinho da minha carreira, né, dos últimos anos, que eu atuei como Red Team Leader, né, como líder de Red Team, como pesquisador de dispositivos embarcados, para segurança de dispositivos embarcados, como instrutor hoje na Solid também, né, eu tenho um treinamento, na verdade, hoje o meu treinamento está dentro da Solid, né, também como líder técnico lá na Local Web, faz um certo tempo que eu saí, né, mas foi uma experiência muito boa, né, que eu guardo ali boas lembranças dessa experiência que eu tive na Local Web também, beleza? Quem precisar de mim aí, tem os contatos, tem o QR Code, e se puderem me seguir em Instagram, YouTube, tô com um canal que tô tentando fazer chegar aos 100 mil inscritos, então se vocês quiserem se inscrever lá, Hardware Hacking, o nome do canal, você tá chegando aos 60 mil inscritos, beleza? E acho que amanhã ou depois já tem vídeo novo, né? Tô fazendo um vídeo novo, inclusive, sobre esse brinquedo aqui, ó, que é uma câmera com visão computacional, que dá para usar para hacking também, né? Imagina. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar com um dispositivo mais conhecido da atualidade, que é o tal do Flipper Zero, que inclusive já tem algumas, já estão sendo ventiladas ideias aí, que o Flipper One já está em construção, enfim, a ideia é que possivelmente no final do ano que vem, o começo de 2027, talvez ele venha chegar. Tá? Mas o que é a ideia? O Flipper é um Tamaguchi, eu tenho ele aqui, tá? Ali atrás, vai ficar mais difícil mostrar pela telinha aqui, mas é meio que um bichinho virtual que tem algumas funcionalidades. Para quem não conhece, acho que a maioria de vocês que está assistindo já deve conhecer, né? E uma coisa muito legal que o Flipper trouxe, né, porque tem pontos positivos e negativos, mas uma coisa muito legal que o Flipper trouxe foi essa febre por desenvolver dispositivos, desenvolver gadgets físicos relacionados a hacking, relacionados a pentest, relacionados a Red Team, né, implantes de Red Team, por aí vai. Então, é algo que não existia até o Flipper, ou existia pouco, né? Tinha poucos gadgets que eram focados nisso, até o Flipper chegar e mudar aí esse paradigma, né? Agora já tem uma série de gadgets, alguns tentam imitar o Flipper o mais próximo possível e outros bebem na fonte do Flipper aí para criar condições diferentes ali, ou abordagens diferentes, ou intuitos diferentes, beleza? Então eu tenho aqui a ideia do Flipper, vou passar uns videozinhos junto para vocês, mas é um dispositivo que é open source, firmware, né? Ele tem um microcontrolador STM32, essa versão de STM32 dele não tem Wi-Fi, o que já é um pecado, né? Sendo que, dependendo do dispositivo, às vezes um ESP32 resolveria ali o problema da Wi-Fi, mas eu acho que o STM32 que eles usaram provavelmente era mais barato para se produzir. Ele tem um transceiver sub-gigahertz, que é o CC1101, se não me engano. E daí ele tem também um leitor de RFID NFC, ele tem um iButton que não usa aqui, e daí você fala assim, caramba, pra que iButton, né? Porque os caras são russos, e lá na Rússia usa muito iButton, então por isso que os caras colocaram, mas aqui pro Brasil não serve quase para nada. Existem alguns parquímetros que se usa iButton hoje em dia, né? Emulador e leitor e emulador de iButton, mas se você fosse desenvolver um gadget aqui pro Brasil, você não colocaria iButton, porque é uma tecnologia aqui no Brasil que não existe. Então, NFC, Bluetooth Low Energy, né? Transmissor de infravermelho, que é um negócio que não custa nada para colocar, então por que não, né? E, enfim, habilidade de se comportar como badge USB, por aí vai. Pode, inclusive, virar um token de segundo fator de autenticação, U2F, né? Mas quem que vai usar um Flipper para isso? Enfim. O legal é que o Flipper errou em algumas coisas que versões mais novas, provavelmente o pessoal vai beber dessa fonte e vai acertar, né? Então tem uma série de coisas que são mais caras e desnecessárias. Talvez você deixaria o Flipper muito mais barato e mais enxuto se fizesse sem essas coisas, né? Mas vamos lá. Então o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal? Existem ferramentas que são especializadas em cada ponto do que o Flipper faz. Então o Flipper
é um dispositivo que faz um monte de coisa, ele tem GPIOs também para você colocar mais módulos de expansão. No final das contas, vocês podem encarar o Flipper como uma placa, uma dev board. No final das contas, é uma dev board com um apelo de Tamaguchi ali, porque ele tem I/Os, são I/Os limitados, mas ele tem I/Os e ele tem mais algumas coisinhas ali para experimentação de radiofrequência, né, bad USB, e enfim, é uma dev board meio tunada. Agora, quando a gente entra nesse âmbito de testes de invasão, de pesquisa de segurança em hardware ou pesquisa de segurança em determinadas tecnologias, a gente tem dispositivos que são muito mais focados nisso, e alguns são mais caros, outros são mais baratos que o Flipper, mas a ideia é que às vezes são bem mais especializados que o Flipper. Por exemplo, quando a gente entra nessa questão de RF, HF e LF, no caso, quando a gente entra em NFC e RFID, existem aí dispositivos como, por exemplo, o Proxmark 3, tem também dispositivos como o Chameleon, né, o Chameleon Mini, dispositivos como o iCopy XS, e tem mais alguns outros dispositivos. E eles já são dispositivos como, por exemplo, o Proxmark já é focado em fazer pentest em NFC e RFID. Então, olha só que legal. Inclusive, você pegando aí um Proxmark, você consegue até fazer comunicação na ISO específica de um cartão de crédito, né? Você consegue ali até fazer pentests em cartões de crédito, usando o Proxmark, fazendo sniffing do Proxmark. Olha só, legal, isso me lembrou até o Penegui. O Penegui fala bastante disso, né? A gente fez até umas palestras junto. Então, além disso, o que dá para fazer, né? Dá para fazer tudo que é relativo a NFC e RFID, tudo que é relativo a 125 kHz até 13.56 MHz, e é uma, digamos que é uma interface que é muito mais robusta para fazer testes. Tem muitos mais, digamos que a biblioteca é mais vasta, você tem mais maneiras de se explorar falhas, você tem uma série de técnicas de exploração lá dentro, você tem uma série de funcionalidades lá dentro, que você não vai ter no Flipper. É claro que, como o Flipper vai melhorando a todo dia o desenvolvimento das suas aplicações, dependendo da aplicação do Flipper, às vezes ela bate de frente com uma determinada aplicação ali do Proxmark, às vezes até melhor. Mas, no final das contas, a gente cai sempre no desenvolvimento de software, né? Você tem o hardware ali, bonitinho, capaz de fazer, mas você cai ali no desenvolvimento do próprio software. Você tem o iCopy X também, que é bem mais caro, mas ele tem algumas funções de cópia automatizada, e, enfim, de quebra de NFC também, e por aí a gente vai se concluindo, né? São dispositivos que às vezes são mais caros, às vezes são mais baratos e especializados. Aqui eu tenho um exemplo, deixa eu tirar o áudio, né? Que tem um exemplo básico para quem nunca viu esses testes aí. Esse colega ele vai mostrar um leitor de NFC ou RFID, no caso eu acho que é RFID, e ele vai simplesmente vai clonar esse cartãozinho, né? Essa tag de controle, né? Essa tag de acesso. E isso ele vai fazer utilizando, se não me engano, é o Chameleon. Deixa eu jogar para frente aqui. Acho que é o Chameleon. Exato. Ó. Então, o que acontece? Olha a diferença. O Proxmark, ele é um dispositivo que é mais focado para fazer pentest, né? É mais focado para você fazer pesquisa. Já o Chameleon é um dispositivo focado em Red Team. Né? Então, é um dispositivo focado em você deixar no bolso e fazer cópia rápida, né? Fazer deploy rápido de uma credencial. Por exemplo, passou do lado de um crachá de um colaborador dentro de uma empresa, copiou o crachá dele, aí você já tem o crachá na tua mão ali, pequenininho, dispositivo, a hora que você precisar entrar em algum lugar. Obviamente, tudo isso que eu estou falando é previamente acordado com as empresas, é uma atividade completamente legalizada, né? As operações, os engagements de Red Team. E perceba a diferença, né? Tem muita gente que me fala assim, Júlio, qual que é a diferença do Chameleon para o Proxmark? A diferença é que o Chameleon é focado em operações de Red Team e o Proxmark é mais focado para pentest ou mesmo para pesquisa de vulnerabilidades, focado em NFC, né? NFC e RFID. Então, aqui a gente tem, ainda falando de RF, a gente tem mais alguns dispositivos bem interessantes. A gente tem aqui o Hacker F1, que é um transceiver, né? Um SDR transceiver half duplex, né? Digamos assim.
né, ou simplex, digamos assim, né, que ele ou só transmite ou só recebe, só que muito capaz, né, chega até 6 GHz, se não me engano ele vai de 10K até 6 GHz. Muda bastante aí a base da onde ele consegue receber, tá, pessoal? Tem gente que fala que é 10K, tem gente que fala que é 100K, tem gente que fala que é 1 mega, enfim. Eu sei que ele vai até 6 GHz. E existe uma série de... Ele consegue operar com uma série de projetos lá no GitHub. Você entra no GitHub e digita HackerF, tem uma série de projetos ali que ele está apto a operar. Inclusive, ele tem até um front-end, digamos assim, né, que é chamado de porta-pack, que é um dispositivo que você conecta no seu HackerF e você deixa ele standalone. Então, você não precisa ligar ele no computador. Você tem uma série de ataques num firmware modificado, que entra no HackerF, onde você consegue controlar uma série de ataques só pelo porta-pack. Beleza? Aqui tem uma outra imagem aqui que é chamada de HackKey. Isso aqui é um exemplo perfeito de dispositivo que é desenvolvido para um fim específico. Isso aqui é um dispositivo que serve para fazer relay de key fob. Então, relay da transmissão keyless lá do seu carro, né? Quando você tem uma chave lá que start, stop, keyless, né? Você coloca no teu bolso e o carro abre, você não precisa tirar ela do seu bolso, o carro abre quando ela está perto, o carro liga quando ela está perto, e existem ataques que se beneficiam dessa tecnologia, onde eles fazem um relay, né? Eles pegam a sua chave de um lado, você usa um gadget para capturar ali o que a sua chave está enviando, do outro lado, e esse gadget se comunica a longa distância com outro gadget similar, né? E que vai ficar perto do carro, e você consegue fazer um relay. Não é um replay, é um relay. Porque tem vários dispositivos, ou tem vários carros, ou tem várias, enfim, tecnologias que são resistentes a replays, né? Ataques de replay, mas não são resistentes a você fazer o relay da informação, né? Enviar a informação exatamente como ela tá, só que muito mais distante do que ela deveria. Então isso é uma falha bem explorável, inclusive. Eu já vi vários carros sendo roubados, né, furtados, por conta da exploração dessa tecnologia. E aí tem um muito mais baratinho ali, que é o RTL SDR, que é por onde geralmente o pessoal começa, né? Ele vai até 1.7 GHz e ele só recebe, né? Ele não transmite. Então, se você quer transmitir, claro, em ambiente laboratorial, né, fechado e não com muita potência, você pode usar alguns outros dispositivos. O CC1101 é um deles, né, o chip, e também até com o Raspberry você consegue, né, fazer algumas modulações ali com o Raspberry num determinado pino num GPIO ali. Ok, pessoal, aqui tem um ataque de replay, só para explicar para vocês como é que funciona, né? Inclusive eu já fiz a explicação, né, mas aqui fica mais visual. O cara vai chegar perto da chave e o dispositivo vai e retransmite a longa distância, né, porque a chave ela tem um range ali bem curto, coisa de 20 centímetros, 30 centímetros, né, de distância. Aí o cara recebe e daí ele finge que a chave está perto do veículo e ele consegue abrir o veículo e consegue startar o veículo. Claro, vai depender do veículo, né? Das contramedidas desse veículo. Beleza? É assim que funciona. Então, hoje quando a gente faz testes, a gente tem que pensar que tudo no mundo que tem eletrônica pode ser alvo. Então, tudo que pensa, tudo que tem eletrônica, que tem lógica de programação, pode ser um alvo potencial para um teste de invasão, um alvo potencial para ser atacado dentro de um engagement de Red Team. Então, é assim, a gente vive num mundo onde tem vários computadores espalhados por todo lado. Até os micro-ondas hoje tem sistemas operacionais rodando, dependendo, né? Tem geladeira aí que tem sistema operacional, tem micro-ondas que roda Linux, né? Então, quem dera aí outras coisas. Carro hoje é um ponto muito... Existe demanda, inclusive, para pentest automotivo, hoje em dia. Não é tão comum aqui no Brasil, mas acontece, tá, pessoal? Mas lá fora, assim, tem demanda. Tem uma demanda crescente por pentests, por dispositivos automotivos. Por dispositivos não, por veículos, né? Automotivos e tal. Beleza.
Uma outra coisa que eu acho bem interessante aqui, e esse é um dispositivo da Rohde & Schwarz, que é um analisador de espectro, e uma coisa muito legal que ele faz, inclusive esse dispositivo deve custar, sei lá quantos $1.000, né? Dezenas ou talvez centenas de milhares de dólares. E esse dispositivo ele faz um ataque que eu também consigo fazer com RTL SDR de $20. Na verdade, custa uns, sei lá, $15. Um SDR, né? Que é um ataque de Tempest, né? Ele consegue capturar emanações eletromagnéticas que saem do monitor, ele consegue organizar essa emanação eletromagnética e ele consegue remontar a tela do monitor, claro que com uma resolução terrível, mas eu já vi ataques direcionais com um bom filtro que fica muito boa a captura, tá? Aí ficou bem cru, né? E ele tá mostrando aí que ele tá capturando ali o pico, não dá para ver a frequência direito aqui na minha tela, tá em 310 MHz, né? Então ele pegou uma captura ali de uma emanação espúria, e é chamado de Tempest, tá, pessoal? Esse tipo de ataque. Uma emanação espúria a 310 MHz, o monitor do notebook está licando, né? Então é um canal lateral, isso é um ataque de canal lateral, beleza? Então olha só que interessante, né? Olha como as coisas vão ficando bizarras, né? Você consegue capturar a emanação eletromagnética espúria e reorganizar ela de forma que você consiga ver o monitor de alguém que você está apontando a antena. Nesse caso é uma antena omnidirecional, nem é uma antena direcional, né? Imagina se fosse com um filtro e direcional, quanto ficaria bom, né? E para que serve isso? Você pode simplesmente apontar a metros de distância para um notebook, ou para um computador, ou para um celular, e você consegue enxergar o que está passando na tela desse dispositivo. Imagina. Ou mesmo através da parede. Vamos supor que você está num quarto de hotel, você consegue enxergar o notebook que está no outro quarto, né? Ou a 2 quartos de distância. Um negócio bizarro, né? Enfim, tudo isso entra em operações de Red Team, sabe? Tudo isso entra também... existem dispositivos que não podem licar esse tipo de informação, né, gente? Tipo um caixa eletrônico, né? Uma máquina de cartão, alguma coisa do tipo. Não pode licar isso. Não pode licar de forma alguma a senha que o cara tá digitando, né? E daí você entra numa captura por canal lateral, né? Bom, se a tela lica, será que o teclado lica também? Tem isso, né? Quando você digita ali num pinpad ali de uma máquina de cartão ou do Smart Kiosk, existe uma emanação eletromagnética que acontece quando você aperta um botão. São testes válidos quando a gente vai fazer pentest em dispositivos embarcados, tá? E aqui como a gente já começou a falar de operações de Red Team, vou falar um pouco de dispositivos que são mais focados em operações de Red Team. Uma coisa que é interessante, tem até um colega que chamou a atenção para isso esses dias atrás, falando assim, pessoal, não confundam gadgets para Red Team com dispositivos para hardware hacking, beleza? Porque são coisas diferentes. Quando você entra... Apesar do Flipper meio que ser uma dev board, você conseguir fazer coisas para hardware hacking com ele, ele inicialmente é mais focado como se fosse um dispositivo para Red Team, né? Um dispositivo para atuar ali. O Flipper é meio que um coringa ali, meio que um pato, né? Ele faz tudo, mas não faz nada muito direito, assim. Mas percebam que existe uma diferença. Agora eu estou falando de dispositivos para Red Team, então não são dispositivos para pesquisa de segurança. São dispositivos que vão facilitar a obtenção de informação, que vão facilitar a intrusão, que vão facilitar, enfim, que você consiga subverter informações ou que você consiga capturar informações dentro de um alvo, de uma empresa-alvo. Obviamente, essa empresa-alvo que eu estou citando tem todas as... enfim, tem... digamos que todos os trâmites legais envolvidos para que não aconteça nada com a empresa que está prestando serviço também, né? E tudo é muito bem acordado antes do começo do teste, beleza? Agora falando de key grabbers, né? Ou enfim, do Rubber Duck em si. Olha só, pessoal, esse dispositivo é um dos mais antigos que acabou meio que inaugurando esse setup de implantes para Red Team, que é chamado de Rubber Duck.
O Rubber Duck, eu acho que é de 2010 ou 2009. Já faz um bom tempo que ele existe, né? Agora tem versões atualizadas do Rubber Duck, inclusive, e ainda assim é um dispositivo que até hoje não é fácil de você... Não é fácil de escrever rotinas para você dificultar o uso dele, tá? Então, no computador é bem complicado, inclusive. No celular até dá para você desabilitar ali a execução de plug and play e tal, mas no computador fica meio difícil. Porque você precisa ter pelo menos um teclado de input, né? E o que esse dispositivo faz? Ele faz uma interface ele é um dispositivo de interface humana, ele emula dispositivos de interface humana e ele executa um ataque chamado Bad USB. E o que é o Bad USB? Assim que você espeta ele vai falar que ele é um teclado, ou vai falar que é um mouse, ou ele vai falar que é um joystick, vai dar VID e PID lá de um teclado, e ele vai começar a jogar informações como se fosse um teclado. Ele vai começar a digitar na tela. Só que ele vai digitar muito rápido, muitas coisas muito rápido. Então, o que você consegue fazer? Você consegue automatizar, por exemplo, o estabelecimento de um shell reverso entre a máquina que você espetou ele e um servidor de comando e controle que está na internet. Ou você consegue ali automatizar com que ele pegue alguns arquivos e envie para um servidor de arquivos seu. Dá para fazer tudo isso. E daí tem formatos ainda mais complicados de se mexer. Por exemplo, eles pegaram um Bad USB e colocaram dentro de um cabo. Que é esse aqui, é o USB Ninja. E também tem o OMG Cable, né? Tem vários. E daí acontece, você dá esse cabo, é um cabo aparentemente inofensivo, mas quando a pessoa pluga no dispositivo USB, pode ser num celular, pode ser num computador, ele executa rotinas de payload, ou mesmo, né, payloads pré-estabelecidos, ou mesmo você consegue se conectar a ele via wireless, ou fazer ele se conectar via Wi-Fi em algum roteador, e controlar ele pela internet através de um servidor de comando e controle. Você consegue fazer, muitas vezes, dependendo da maneira como ele é utilizado, você consegue fazer keylogin, né? Você bota ele no meio entre o teclado e o computador, você consegue fazer keylogin das teclas digitadas, e você também consegue injetar teclas. Então, olha só, dá para fazer tudo isso, injetar tecla, fazer keylogin de tecla, isso sem a pessoa saber, e isso sem o computador também. Ele não triga nenhum tipo de antivírus, né? Porque o hardware malicioso está fora do computador, não está dentro. E não tem nenhum software rodando dentro do computador. Aqui é como funciona com o OMG Cable. Esse daí é o OMG Cable e tem 8 minutos esse vídeo, então eu só vou adiantar para vocês verem, tá, pessoal? Mas o que acontece? Olha lá, ó. Percebeu? O cabo estava simplesmente plugado, não precisa nem plugar a outra ponta, é só plugar a ponta ativa no celular, ou no tablet, ou no computador. E a partir disso você consegue se conectar via Wi-Fi e disparar payloads, ou deixar pré-estabelecido ali qual payload você quer disparar, em qual hora, ou sob qual circunstância, ou quando ele avistar uma rede Wi-Fi de determinado nome. Uma série de maneiras de fazer os payloads serem disparados. Beleza? E daí o que acontece? A ideia é substituir, né? Substituir esse cabo, um cabo que era o cabo de uma vítima, por esse cabo, e você fazer os ataques a partir disso, e fica meio que um link persistente ali. Né? Você sempre vai conseguir fazer alguma coisa com o notebook ou com o celular da vítima enquanto o cabo estiver plugado, beleza? E daí isso é o ponto de acesso, né? O primeiro, né? É claro que depois disso você vai colocar mais payloads para persistência, digamos assim, né? Shellcodes ali para persistência. Ok? Então, ainda continuando com o Red Team, isso aqui é da Hack5, tá, pessoal? Tem o Screen Crab, que é tipo um keylogger, só que de vídeo. Então você coloca ele entre a televisão sei lá, entre o seu computador e o projetor. E ele vai fazer o login de tudo que está aparecendo no vídeo e enviar para um servidor via Wi-Fi. Você tem que conectar numa Wi-Fi também. Você pode usar o próprio dispositivo de Wi-Fi da Hack5, que é chamado de Wi-Fi Pineapple, para conectar. E é chamado de Screen Crab, né? Então,
É um dispositivo que, particularmente, a Hack5, ele não é barato, né? É meio caro, só que eu acho que poderia dar uma melhorada. Ele poderia ter alguns recursos de 6C ali do HDMI também, para poder tentar controlar o HDMI da vítima, da TV. É uma coisa que eles não investiram muito. Eu tenho aqui, inclusive, não foi nem um pouco barato, mas é legal para demonstrar em aulas e coisas do tipo. E tem aplicação, é meio grande, mas tem aplicação. O Bash Bunny é como se fosse um Rubber Duck, só que ele tem memória interna, então você consegue automatizar a exfiltração de dados. Então, tipo assim, você fala assim, eu quero que... Você escreve um payload falando assim, eu quero que você copie tudo que está dentro dos documentos da vítima e jogue para dentro de você. Jogue para dentro da sua unidade de armazenamento. Então ele liga como um teclado e liga como um pendrive ao mesmo tempo. E daí você pega e joga para dentro dele. Então é uma ferramenta de extração automática. Você pega o Bash Bunny, pluga ele vai extrair os dados, você só puxa ele, pronto, acabou. Esse é bem interessante, né? São hot plugs, né? Aí o Wi-Fi Pineapple tem inclusive uma versão nova que é o Pineapple Pager, que ainda não lançou, tá em alpha, digamos assim, né? Então tá um pré-release dele. E é muito legal também, mas segue a mesma ideia de pentest em rede sem fio. Esse dispositivo serve para pentest em rede sem fio, ou serve também para você operar ali como uma ponte para o seu servidor de comando e controle. O legal da Hack5 é que ele tem um servidor de comando e controle que você hospeda na internet, e você pega todos os seus dispositivos e você acopla nesse servidor. Então toda vez que um dispositivo seu... você fizer o deploy dele, né? Você jogar ele numa vítima, né? Ele vai se conectar na internet, que você tem que falar para como ele vai se conectar, dependendo do dispositivo. Alguns se conectam para o Wi-Fi, alguns simplesmente se espeta no cabo de rede e ele já vai funcionar. E alguns vão... Tem alguns que tem 3G, inclusive, né? E ele vai se conectar no seu servidor de comando e controle e vai esperar ordens. Né? E dali, do seu servidor de comando e controle, você ordena para que ele faça coisas. Olha só, né? Incrível. Então essa é uma das coisas mais interessantes do setup de implantes da Hack5, né? Que todos funcionam no mesmo servidor de comando e controle, estruturadinho, bonitinho. Aqui é o Red Team Field Kit. Você consegue comprar isso aí, vai custar, sei lá, os seus $1.500, $2.000. Vai ficar bem caro, tá, pessoal? Só que... que assim, é um negócio que já é meio caro para quem é americano, tá? Porque é um negócio de nicho, né? Não é todo mundo que vai comprar isso aqui. E para o brasileiro é fora da realidade, né? Na verdade, eles nem mandam para o Brasil esses dispositivos, porque os Estados Unidos, eles têm uma lei que previne que esse tipo de dispositivo seja enviado para países que não são aliados. Para países que não são... Realmente tem um acordo lá de aliança. Então, o Brasil não está nesse acordo. Então, não dá para mandar para cá para o Brasil. Se entrar agora na Hack5 e tentar comprar, você não consegue. Beleza? Você vai precisar, sei lá, de um redirecionador. Se esse redirecionador for chinês, você não consegue também, tá? Então, tem que ver da onde que você conseguiria comprar. O mais fácil é você ir para a Defcon e comprar lá, tá? Na Defcon, geralmente, eles levam para dentro da Defcon, eles colocam uma lojinha lá, Hack5, e daí você consegue comprar. Ou você manda entregar lá nos Estados Unidos no momento quando você estiver lá, tá? É assim que os meus eu consegui mais ou menos assim. Aí, pessoal, quando eu estava falando de carros, né, também, percebam, tem uma série de dispositivos que servem para você fazer testes via o protocolo CAN bus, né? Então tem um monte de coisa que dá para fazer, um monte de alteração que dá para fazer com o carro, inclusive... esse dispositivo aqui que está na lateral, isso aqui é chamado de debicho. Esse dispositivo aqui, ele é um malware para carros. Ele é meio que um dispositivo que você pluga no CAN bus do carro e ele tem gatilhos para fazer coisas no carro dependendo da geolocalização, ou dependendo da torre que ele está conectado, ou dependendo da Wi-Fi, enfim. Então é um protótipo, já faz um bom tempo que foi feito, e ele pode, inclusive, fazer ataques de negação de serviço dentro da rede CAN do carro, se uma determinada localização geográfica for alcançada. Então, olha só. E o que é isso? É simplesmente você pegar um monte de plaquinha e amontoar uma em cima da outra. É completamente robista, né, o desenvolvimento desse dispositivo.
como vários outros dispositivos, são muito, muito mais do movimento maker, mas com uma visão de segurança ofensiva na cabeça, né? O que é bastante multidisciplinar, que eu vejo que nesse... Não tem muito. Não tem muito acontecendo, né? Inclusive, o pessoal do Embarcados aí, se quiserem participar de um empreendimento, de a gente fazer uns implantes de Red Team para começar a vender, eu tô disponível, tá? Porque isso aqui é um mercado que existe pouco. Eu conheço a Hack5 e alguns outros gatos pingados aí que fazem esse tipo de implante, mas o cara faz só para ele, ou às vezes o implante é de código aberto e o cara bota para comprar lá na AliExpress, por exemplo, como é o caso do Joe Serna, né? Que é o cara que é o dono do Evil Crow. Aí tem o Evil Crow Cable, tem o Evil Crow, tem o Evil Crow Cable Wind, enfim. Ele vai e faz, disponibiliza lá para compra lá na AliExpress e é tudo código aberto, né? E daí a gente acaba caindo aqui no CardPilter, né? Inclusive na nova versão CardPilter ADV, que muito acertado, eles colocaram portas de I/O agora finalmente no CardPilter, né? Que era algo que limitava muito o CardPilter antigo. Apesar de várias limitações, o CardPilter antigo ainda dá, assim, ainda tem muitos mods e muitos hacks para o CardPilter. E tem projetos hoje do CardPilter que tem mais validade, tem melhor validade dentro de um cenário de Red Team do que o próprio Flipper. Tá? E o que seria? O Evo M5 Project, por exemplo. Isso aqui, cara, era o que o Flipper deveria ter sido. O que é o M5? O cara vai pegando uma série de ataques que são possíveis de automatizar e ele vai botando ali. Então, esses dias atrás eu mandei uma mensagem para ele e falei, cara, ó, tem um ataque que chama PRET para printer, Printer Exploitation, onde você consegue explorar certas configurações de impressoras que estão publicadas na rede, você consegue fazer elas imprimirem. E ele falou, pô, que legal, vou colocar dentro do Evo M5. Então, é um set de ataques automatizados e simplesmente tem ali uma lista. Né, uma lista. O que é o projeto M5, Evo M5? É uma lista de ataques automatizados. E isso funciona para Red Team. Né? E é um negócio que, pô, você precisa de um ataque ali e tá rapidinho, você só faz o deploy no ataque e pronto. Né? E ele funciona automático. E é algo que... E olha só que legal, ele roda dentro de quase todos os controladores da M5. Desde o CardPilter, né, M5... O próprio M5 Stack, todos os M5 Stack, o Atom, o Dial, enfim, Chip Yellow Board, né, o M5 Stick também. E, inclusive, roda também não só na M5, mas dispositivos da LilyGo também. Né? Então, roda dentro do T-Embed, né, se eu não me engano. E daí isso me leva a uma coisa ainda mais interessante. Gente... Eu vejo que às vezes o pessoal da M5 Stack, eles fazem uns negócios muito interessantes. E eu acho que eles não têm muita maldade de segurança na cabeça, porque fica interessante demais para ser para dispositivo. Tipo assim, é um dispositivo genérico, mas ele tem tanta coisa que tá para ser utilizada para segurança que até parece que ele foi pensado para segurança, sabe? Então, lógico, é um dispositivo de prototipagem e é claro que eu, como tenho essa cabeça de segurança ofensiva, eu vou sempre olhar para um dispositivo e falar, caramba, dá para fazer 1000 coisas com isso aqui. Como, por exemplo, olha só esse... Cara, esse é o ESP32C6, se não me engano. Olha só a quantidade de coisa que é desse tamanho, pessoal. O negócio é minúsculo. Eu não lembro qual que é esse, se é um nano, se é um micro... Esqueci o nome desse pequenininho azul aí. Cara, ele suporta 2 GHz, Wi-Fi 6, Bluetooth LE. Protocolos aí, vários outros protocolos. É um processador RISC-V de 160 MHz. Meu Deus, 160 MHz, velho. Eu tô ficando velho, cara. 160 MHz. O meu primeiro computador que eu tive não tinha 160 MHz de processador. O bagulho rodava tudo. É absurdo. E fora os protocolos, né? Wi-Fi 6, Matter, Thread, Zigbee, enfim. E daí o que eu fiz? Só para brincar, né? Eu cheguei no chat GPT ali e falei, tendo em vista esse dispositivo aqui, me gera algumas ideias
do que dá para fazer no contexto de Red Team e Pentest com esse dispositivo aqui. E ele me gerou. Ao bater o olho, tem várias dessas ideias aqui que realmente parece que dá para fazer, tá? E algumas delas são muito boas. Então ele falou aqui, ó, Zigbee Sniffing, claro, né? Zigbee Thread Injector, um Rogue Access Point, dá para fazer com todos, né? The Authentication Attack dá para fazer com todos, Beacon Flood dá para fazer com todos, Bluetooth Low Energy e HID Injection. Se eu não me engano, isso aqui não faz, a não ser que você faça bitbanging, né? Mas o chip específico C6 não faz HID, né? Não é USB OTG, né? Então ele não faz HID. Mas dá para fazer via bitbanging, né? Digamos assim, dá para emular, eu acho, né? Então BLE Spoofing, Matter Protocol Exploitation, tem esses protocolos aí que são protocolos de IoT, que às vezes você não tem um dongle específico para poder explorar, né? E daí você precisa desse tipo de dispositivo. Dá para fazer IR Jamming, IR Replay Attack, ok? Todos dão para fazer. UART Serial Bridge. Isso aqui é legal. Dá para transformar isso aí num meio que um UART sem fio. Vamos supor que você vai, espeta ali. Ele tem uma saída groove, né? Então ali é serial, digamos assim. Então você espeta o RX-TX e pluga 5 volts e meio que você faz um dispositivo de comunicação serial sem fio. Aí você fala para ele jogar tudo que está no serial, joga via Wi-Fi para o seu servidor, digamos assim, ou para outra máquina. E daí você tem meio que um leitor, um codificador USB serial ali, sem fio. Né? E provavelmente você faz com poucas linhas de código, às vezes até de maneira gráfica você consegue fazer por causa do visual coding da M5 Stack, né? Que é basicamente low code / no code. E daí tem uma série de outras coisas, né? Tipo esse Passive Network Implant, por exemplo. Você joga ali dentro de uma rede. O tamanho do negócio é desse tamanho assim, pessoal. Você joga ali dentro e fica escutando coisas e gerando inteligência, digamos assim, né? Gerando ali informações que podem ser usadas para fazer operações que envolvam um maior número de inteligência, digamos assim. Quando eu falo inteligente, é espionagem, tá, gente? Então você consegue ficar ali espionando um determinado ambiente, vendo quais são os Bluetooths que estão passando ali, quais são os Wi-Fi que estão passando ali, qual é o roteiro daqueles dispositivos Bluetooth que estão passando. Então dá para você gerar inteligência com dispositivos desse, muito pequenos, que não gastam quase nada de energia. Alguns, inclusive, têm bateria, né? Baterias que duram às vezes semanas, beleza? E daí, se você quer também fazer implantes que não fiquem à vista, né? Ainda menores, você tem esses dispositivos aqui que são os stamps. Com um stamp desse, você pode, por exemplo, abrir uma televisão, implantar dentro do lugar que você quer da televisão, ou do computador, ou do notebook, ou do, sei lá, de qualquer coisa. E você fez um implante funcional e esse dispositivo tem tudo. Né? Eles têm Wi-Fi, eles têm Bluetooth, eles têm, enfim, uma série de coisas. Inclusive, alguns deles têm microfone, né? Alto-falante e microfone. Aí realmente vira um implante, né? Agora pensa só. Você pega um desse. Aí você pede para ele ouvir o áudio. Aí você joga para um back-end para fazer speech to text. Aí você meio que tem um sistema de escuta passiva, né? Ele vai jogando o áudio, o sistema vai processando, criando texto, e você tem ali um sistema de escuta passiva com um dispositivo de $5, sei lá, $10. É bizarro, é só o ponto de vista mesmo, né? Inclusive já existe isso que eu acabei de falar, né? Tem esse projeto que chama USB Army Knife, e tem um determinado M5 Stack Atom S3U que ele tem microfone e ele faz isso. Eu testei. Da última vez funcionou mais ou menos, mas tem algumas atualizações no USB Army Knife, então eu vou testar de novo. Mas ele realmente faz, você consegue fazer escuta. Né? Você pluga ele no USB e você consegue ouvir via Wi-Fi ali o que o
o que está acontecendo no microfone ali, né? As informações estão sendo captadas pelo microfone. Beleza? Não funcionou muito bem da vez que eu testei, há uns 6 meses atrás, um pouco mais talvez, mas agora tem atualizações, provavelmente está funcionando agora. E esse USB Arm Knife, ele funciona, é um dos projetinhos, né, que funciona em vários dispositivos, eles portam para vários dispositivos. Entre eles tem o Evil Crow Cable Wind, o T-Watch S3, o Waveshare SP32, o M5 Stack Atom S3U, o S32 e o Disk, e, enfim, esse Liligou aqui também, né? Funciona nele também. Fora que não só isso, né? Mais um monte de coisas relacionadas a HID ataques, né? A dispositivos de interface humana e ataques de bad USB e por aí vai. Mais uma série de coisas que dá para fazer. E olha outras coisas também. Por exemplo, tem um dispositivo da Hak5 que chama SharkJack. E esse dispositivo, alguns têm bateria, outros não, são ligados direto ao USB. Você liga ele no USB. De um outro lado, ele tem um cabo, ele tem um conector RJ45. Você pluga na rede e o dispositivo serve para injetar payloads na rede. O quê? Fazer scans de rede, fazer reconhecimento, fazer captura de dados, de informações que você queira capturar. Né? É um sistema para fazer captura rápida dentro de uma empresa. Vamos supor, você está com esse dispositivo na mão. Você viu um conector FM ali, RJ45 marcando. Aí você espeta ele e já chega no teu celular e manda ele começar a fazer os scans. Ou nem precisa do celular. Quando você está fazendo uma operação de Red Team, você vai fazendo os deployments, né? Você vai implantando os dispositivos e você tem um outro operador que está na internet, que está em outro lugar do mundo, que ele vai pegando os dispositivos via C2, né? Via comando e controle, via servidor de comando e controle. Ele vai fazendo a obtenção de informação. O cara que está dentro, numa operação de Red Team, que está em loco implantado, esse cara não vai ficar parando para mexer no celular, ou enfim, às vezes para, às vezes não, mas é melhor que não, né? É melhor que tenha o chamado Shell Sherpa, né? Que é o cara que vai pegar as Shell. Então, são jargões de Red Team, né? No final das contas. E olha só que interessante, esse SharkJack parece muito com essa unidade PoE ESP32 aí. Eu acho que, inclusive, deve dar até para mimetizar um pelo outro, assim. A diferença é que um tem o USB ativo, né? Um é plug RJ45 macho, outro é fêmea. Mas uma coisa muito interessante da PoE ESP32 aqui é que ele tem PoE, né? Power over Ethernet. Então, se você... Às vezes você dá... Imagina se você dá a boa ali de pegar um switch que é Power over Ethernet, você só pluga ele, acabou, não precisa mais nada. Você plugou esse bichinho e ele vai funcionar para sempre ali na rede. Não precisa nem alimentar ele. Enfim, são ideias. A gente vai vendo as coisas eu vou vendo as coisas da M5 Stack e eu vou tendo algumas ideias, né? Da Ligou também, eu vou tendo algumas ideias. É que a M5 Stack lança os bagulho mais frenético, assim, mais cabuloso. Olha só, outra coisa, outro exemplo de dispositivo que é adaptado. Isso aí é um Orbic. É meio que um dispositivo... É um modem. É um modem 4G, digamos assim, roteadorzinho, que ele pega o 4G e transforma em Wi-Fi. E o que eles estão fazendo? Tem esse projeto chamado Hey Hunter, que é um caçador de torre falsa, de torre de celular falsa. E como ele é um dispositivo que tem 4G, então ele consegue ali, você consegue fazer ele detectar MSI catchers, né? Ou stingrays, né, no caso. Que são dispositivos que servem para detectar o seu IMSI, né, o seu IMSI do celular. E detectar o IMSI é uma das coisas, né, é das informações que você precisa para fazer tracking das pessoas, para saber que pessoa está em qual lugar, beleza? Então, quando você, por exemplo, vai para um evento tipo Defcon, tem um monte de torre falsa subindo, né, para tudo quanto é lado. E esse dispositivo ele vai te avisar que tem torres falsas próximas. Beleza? Aqui também, outro dispositivo básico, e olha só o quão prolífera é a área de segurança para esses gadgets, né? O negócio começou a despontar nos últimos anos, depois do Flipper. Por isso que eu falo que o Flipper foi uma coisa boa.
Aí as pessoas falam assim, mas bloquearam o Flipper, mas virou várzea depois que o Flipper foi lançado. Eu acho muito pelo contrário, eu acho que o Flipper deu uma visibilidade muito legal e tem agora uma penca de projeto bacana usando hardware, né? Usando placa de prototipagem, né? Inclusive esse daí, que é um ISM Band RF Stumbler, né? O que acontece? Ele pega tudo que está na frequência 433 ali e ele vai te mostrando o que é. E isso aí roda dentro do LilyGo T-Embed. Esse T-Embed é antigo, eu tenho um aí, inclusive, só que como ele tem uma pinagem diferente, eu ainda não consegui fazer ele funcionar com esse projeto aí. Tem um monte de biblioteca também que é difícil de fazer as alterações do cara, mas eu vou fazer quando eu tiver um tempo. São dispositivos de código aberto, são dispositivos de hardware aberto muitas vezes, e no final das contas a diferença é o código, né? O quão bom esse dispositivo vai operar tem a ver com o quão legal e o quão interessante e para que serve o código que está dentro dele. Porque o hardware a gente já tem um monte de hardware interessante aí, que é um meio que hardware sandbox, assim, meio que de caixa de areia para você fazer qualquer coisa que você quiser. Essas interfaces de prototipagem estão ficando cada vez melhores. E já vem com uma série de microcontroladores para fazer transmissão, recepção e comunicação em vários ambientes diferentes, né? Enfim, aí a gente tem finalmente agora um gadget mais focado para pentest em si, para pentest e Red Team. Para pentest e pesquisa de segurança, que é o HackerF, que é o Buzzpart. E o Buzzpart aí na versão 5XL ou na 6. E esse dispositivo é incrível, porque você pode colocar uma série de adaptadores nele, e daí você pode fazer... Assim, a ideia do Buzzpart é que seja um canivete suíço, com todo tipo de comunicação de protocolos, tipo SPI, I2C, UART, protocolos de 1 fio, 2 fios, 3 fios, protocolo CAN, protocolo... Enfim, tudo que você imaginar ali, a ideia do Ian, que é o cara que fez o Buzzpart, aí o Buzzpart tem, sei lá, quase 20 anos já. Essa versão 5, 6 do Buzzpart, estão pensando até na 7ª versão já. Tá muito interessante, eu tenho aqui, eu já utilizei, e vou te falar, tem certas comunicações ali que eu consegui fazer com o Buzzpart que eu não consegui fazer com outros dispositivos mais simples, né? Não é super barato, mas também não é super caro. Aqui pro Brasil, na verdade, tudo é caro, né? Lá pros Estados Unidos é nada, né? Isso aí custa, sei lá, $50, uma coisa assim, $70. Mas para quem quer testar, né? Para quem quer pesquisar sobre isso, para quem quer trabalhar com isso, eu acho que é um dispositivo essencial, né? E é um dispositivo que resolve muitos outros problemas. Então, você consegue desde fazer dump de memórias flash, ou se comunicar com cartões inteligentes, ou você consegue ali... Até tem um adaptador que até você consegue até se comunicar com memória RAM, sabe? Tem até o adaptadorzinho DIN, para você plugar a memória RAM e se comunicar com ela, conversar com ela. É incrível. Buzzpart é incrível. A gente tem mais projetos focados também em, agora sim, hardware hacking, agora sim, pesquisa de segurança. Esse aí é o Cintium, né? Que usa um software chamado Luna. E esse é um analisador de pacotes, né? De protocolo USB. Um analisador de protocolo USB high speed, que é baseado numa FPGA bem robusta, né? Uma arquitetura um pouco mais robusta de FPGA. Ele usa um software, né, chamado Luna, que tem as bibliotecas desse Luna Gateway e do Face Dancer, que é um projeto mais antigo. Então, ele não é só um analisador de protocolos, mas ele também é um injetor de protocolos. Você consegue pegar o que o USB está trazendo, consegue alterar no meio do caminho, consegue jogar alterado. Então, você bota ele no meio do caminho entre dois dispositivos operando em USB, você consegue alterar características do USB no meio do caminho. Cara, é um man in the middle, né? Interessante pra caramba, eu quero muito comprar esse. Tem o Great Fat One também, que é tipo o Buzzpart, serve para várias coisas, tipo, todos os I/O são programáveis, claro, né? E também opera em protocolos SPI, I2C, UART, JTAG, né? Serve como analisador lógico, não de tanta velocidade, né? Faz debugging, aquisição de dados,
dá para usar ele para fazer o Face Dancer, tava batendo a cabeça para fazer isso. Uma coisa legal que a IA trouxe pra gente também é justamente essa opção, né, de coisas que às vezes você batia a cabeça e ficava travado por muito tempo. Hoje com a IA, com esses modelos de linguagem, cara, melhora muito o estudo da gente, né? Porque às vezes você fica travado num bagulho e não consegue fazer funcionar. Você joga na IA e ela traz um monte de resposta para você, você vai testando. Então agiliza muito o processo de estudo, né? Acho que usar a IA de maneira correta, assim, vai acelerar o nosso aprendizado em milhares de vezes, né? Inclusive, esse dispositivo tem pouca documentação. Eu preciso voltar a brincar com ele, com esse projeto Face Dancer aqui. E o que é o Face Dancer? É justamente isso que eu falei. Ele fica no meio do USB, né? E ele faz esse man in the middle e ele faz essa alteração aí do USB. Você consegue alterar pacotes do USB. Analisadores lógicos cada vez mais rápidos. Esse eu acho que é de 800 MHz. O bagulho tá ficando cabuloso, assim. E o legal é que daí dá para você analisar quase qualquer coisa, né? Com um analisador lógico super rápido desse, você consegue analisar quase qualquer coisa, consegue capturar dados sendo transmitidos ali em linhas, em qualquer tipo de linha de comunicação ali. É só você arranhar, você basicamente arranha a trilha ali da PCB e solda o analisador lógico ali e você consegue ver o que está acontecendo. Isso é incrível. Cara, isso é incrível. E aí também tem um que eu uso bastante aqui, que é para fazer dumps de memórias, que originalmente acho que serve para consertar TV, projetor e coisa do tipo, mas eu uso muito para máquina de cartões aqui, porque ele tem uma série de adaptadores BGA, e a maioria das memórias das máquinas de cartão são uns BGAs muito específicos, e ele tem vários, né? Então esse aí é o RT809H, se não me engano. E, enfim, tá aqui também, aqui atrás. Bom, pessoal, é isso. Acho que cheguei no final aí. Ainda sobram uns minutinhos para fazer umas perguntinhas, né? Eu agradeço muito. Se quiserem dar uma olhada aí, tem o meu QR Code aí, tem todas as coisas no QR Code. Muito obrigado, Júlio. Parabéns pela apresentação. Muita experiência, você conhece bastante. Obrigado mesmo por ter vindo aí e compartilhado conhecimento com o pessoal. Tá? Vou descompartilhar a tela aqui agora. Isso aí, olha só. Aqui, ó, tá o seu contato. Volta lá para mostrar o contato e o QR Code. Vou deixar na tela aí um minutinho para o pessoal tirar print, pegar o seu contato. Então, pessoal, o QR Code aqui. E também dê uma olhada no GitHub, que tem um livro lá também, não tem, Júlio? Tem. Eu vou fazer uma versão nova, inclusive. Eu fiz tipo uma revista, sabe? Tentei fazer uma temática meio anos 90, anos 2000, assim. Mas eu tenho que fazer uma nova edição dela. Tá para sair a nova edição, inclusive, né? Eu tenho que pegar para alterar e melhorar a edição. Legal demais. Pessoal, gostaria que vocês escrevessem aqui o que vocês acharam do webinar e gostaria também de que vocês colocassem as perguntas aqui, tá? A gente vai ler alguns comentários, mas eu gostaria de perguntas mesmo para o Júlio responder nesse momento. Então deixem perguntas aqui no chat, daqui a pouco a gente passa por todas. Então, Júlio, vamos ler aqui alguns comentários que o pessoal fez. Só um instantinho, peraí. Sem problema. Pronto, tá aí. Deixa eu voltar aqui nos comentários. Teve um comentário muito legal aqui, quer ver? Foi da Rafaela, ó. Ela fala do DigiSpark. Uhum. O DigiSpark dá para rodar payload também. Dá. Bem mais em conta do RubberDuck. E mais limitado também, mas dá para rodar de boa e dar uma boa explorada. O Pablo disse o seguinte, respondendo a Rafaela, né? Sim, Rafaela, você consegue até copiar payloads da net prontos e jogar no DigiSpark. Essa opção que você não quiser codar do zero também. Gostaria de comentar, Júlio? Sim. Tem um site que é do Space Who, que ele traduz, inclusive ele tem um site que faz a tradução. Você pega o payload da Hack5 e joga lá e ele traduz para o DigiSpark, cara. Ou traduz para o Arduino, se não me engano, talvez o Arduino... tem um Arduino Micro SS, tá? Que ele, no mesmo formato do DigiSpark, só que ao invés de ele usar um ATtiny 85, ele usa um 32U4. Né? Que daí já é nativo o HID, né? Já é nativo o ATG, HID dele. O dispositivo. E funciona melhor, tá? Funciona melhor que o DigiSpark. O Arduino Micro SS. E ele é quase igual ao DigiSpark, né? O mesmo modelo, o mesmo formato. Mas sim, com certeza, cara. Tem muita coisa. Legal. Obrigado, Júlio. Olha só, o Paulo Sérgio pergunta como que ele compra o cabo Keylogger. Tá.
O MD Cable não vende no Brasil, como eu falei, né? Então, ou você redireciona ou você vai para os Estados Unidos comprar. O Evil Crow Cable Wind, que é do Joe Cerna, vende na AliExpress. Só que assim, eu tô com um aqui e eu não consegui fazer o update do firmware ainda. Por isso que eu não enquanto eu não consigo usar para mostrar o negócio funcionando de fato, eu não fico indicando, sabe? Então eu ainda não consegui fazer. Ele tem um sistema onde você tem que colocar um ímã. Eu acho que ele tem um sensor um Hall sensor, sabe? E daí quando você coloca o ímã perto, ele entra em modo de programação. É um negócio bem interessante que o Joe Cerna fez. Joel Cerna, né? Uhum. Só que eu ainda não consegui fazer funcionar. Eu não consegui botar o modo debugger para atualizar ele. E daí tem o USB Ninja, que é um projeto, inclusive, do falecido Kevin Mitnick, né? USB Ninja. Dá para comprar na AliExpress. É caro, mas dá para comprar na AliExpress, beleza? Esses são os cabos, os 3 que eu conheço. Que legal, são mais ou menos fazem mais ou menos a mesma coisa, tá? Bom demais. A Rafaela comentou o seguinte, ó, muito fera, Júlio, muito conteúdo legal, gadgets que eu não conhecia. Anotei vários aqui para pesquisar. Sou analista de segurança e entusiasta em hardware hacking. Falando para a Rafaela, né, Júlio, que você vai compartilhar aí um PDF dessa apresentação, né? Isso, tem um PDF. Inclusive, se quiserem dar uma olhada lá no meu canal do YouTube também, posto bastante coisa relacionada a hardware hacking, a gadgets para segurança ofensiva, esses dispositivos aí mais focados em Red Team e Pentest. Eu acabo sempre falando deles. Nem só disso, né? Mas eu sempre falo, por exemplo, que nem eu falei, ó, o próximo vídeo que vai sair é sobre essa câmera com inteligência artificial. Vai muito da cabeça da pessoa. Eu digo assim sempre que o segurança ofensiva OffSec é da maldade da pessoa, né? Da cabeça da pessoa. Você consegue usar qualquer coisa. Inclusive, uma coisa legal de segurança ofensiva, que é chamado de low beam, low bass, né? É justamente você usar coisas legítimas para subverter. Então, usar aplicações legítimas do Windows para fazer uma exfiltração, de maneira que aquilo o Windows nunca vai banir, nunca vai bloquear, porque é legítimo do Windows, entendeu? E para hardware é a mesma coisa, né? Você modificar de maneira que não precise ser algo específico para aquilo. Obrigado, Júlio. Pessoal, o Júlio está quase chegando em 100 mil inscritos lá no canal dele. Não, é 60 mil, mas enfim, vamos chegar nos 100 mil. 60 mil. Então, pessoal, entrem aí no YouTube, vai lá e se inscreve. Eu agradeço. Tá joia. Olha só, tem uma pergunta aqui do Michael. Ele pergunta se você sabe do projeto Highboy e o que você acha dele. Eu já vi o pessoal assistir alguns vídeos, tô seguindo o projeto. É um projeto bem parecido com o Flipper, né? Na mesma pegada do Flipper, parece legal. Entrou em financiamento coletivo, né? Acho que tá meio hypado aqui no Brasil. Gente, para quem não consegue o Flipper e quer ter algo parecido, parece interessante. Mas, assim, eu não sei no que fim vai dar, porque é Quickstarter, né? É um projeto de financiamento coletivo. Se der em nada, vocês recebem seu dinheiro de volta. Também tem isso, né? Então, olha, é um pessoal BR, né? Se você quiser apoiar, é válido, né? É sempre muito interessante. Legal. E uma outra coisa, o Highboy me lembra o SP-Boy. Uhum. Não é verdade? Você já chegou a ver? Sim. O SP-Boy. Me lembra o SP-Boy, cara. É muito parecido. E se for um SP-Boy com um software para pentest, é isso, cara. Porque o lance é o seguinte, não é o hardware, é o software. É o software, porque é um ESP32, porra. É um ESP32 com um CC101 e um chip de NFC RFID, que eu não lembro que chip que é. O que usa. E pronto, acabou, é isso. Eu consigo montar um aqui também. Mas é o software o problema. O problema é o software. Por exemplo, tem um software pro Flipper que ele consegue pegar... que ele consegue desassociar o key fob do carro e ele se transformar na key fob do carro, na chave do carro. E foi um cara que fez, tem até os vídeos dele, que ele fez o software e tal, e foi um cara da comunidade que fez. E é um software altamente perigoso, porque você consegue desassociar a chave do carro, mesmo sendo rolling code, né?
desassocia, se transforma na chave do carro e você começa a abrir e fechar o carro. Nossa. Então, e é um software tipo assim, feito pela comunidade. Então, é o software. É o software. E tipo, não dá para comprar o Arduino, não dá para comprar o Flipper. O Highboy parece legal. Né? Legal. Tem uma última pergunta aqui. Na verdade, tem uma pergunta do Fábio e do Antônio, que eu vou usar essas duas perguntas aqui para fechar o nosso programa aqui. Lembrando aí, pessoal, que tem o contato do Júlio, tá? Ô, Júlio, gostaria que você digitasse aqui para a gente no chat, para deixar escrito aí, pessoal. O pessoal copia e cola o seu e-mail também, que aí entra em contato. Beleza. Na verdade... Tá, pode ser. Aí, ó, o Fábio pergunta aqui, ó, para o pessoal de embarcados que desenvolve projetos, o que você recomenda para estudo inicial aí, né, e ferramentas? E o Antônio pergunta qual que é a sua dica principal para quem está começando em hardware hacking com ferramentas acessíveis? Por onde começar os estudos e projetos práticos? Lembrando que aqui tem muita gente que já sabe de firmware, entende ali de hardware, entendeu? Com certeza. Uhum. Vamos lá. Para quem entende de firmware, entende... Gente, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: se você já entende de hardware, já entende de firmware, é mais interessante que você comece a estudar a área de segurança. Se você não tem o conceito de segurança da informação. Se você não está começando do completo zero, eu acho que vale a pena você comprar um Arduino e aprender sobre um Arduino, ou comprar um Raspberry Pi Pico e começar a desenvolver projetinhos básicos. É tudo base, né? No final das contas, a base é a mesma. Né? Então, assim, eu não manjo nada. Tá, compra um RTL SDR, que você vai começar a brincar com RF, com radiofrequência, começar a entender ali. Tem vários projetos legais que você usa RTL SDR. Você pode comprar ali um Raspberry Pi Zero W ali, né? O Zero W2, Zero 2W, né, no caso, que é mais barato, e daí você vai rodar um sistema operacional Linux, mas que tem I/Os, né, que tem GPIOs ali, um monte de GPIO para você conseguir brincar. E começar a desenvolver como se o Raspberry fosse uma placa de prototipagem, né? Agora, o pessoal que já manja de embarcados tem alguns repositórios no GitHub que são awesome, né? Chama awesome. Então tem o Awesome Hardware Hacking, a Awesome IoT Pentest, a Awesome IoT Security. Então pega esses awesome que são relacionados a hardware hacking, IoT Security, que ali vai ter uma quantidade de livros, uma quantidade de palestras, uma quantidade de... E daí outra coisa, tem um evento internacional que chama Hardware I/O. Não é hardware, é hardware, tá? É trocado ali. E a Hardware I/O, ela tem, assim, as maiores mentes, tipo um evento que é só cara de hardware. E é só hardware ofensivo, é só relacionado a hardware ofensivo, tá? Só pesquisa de segurança relacionada a hardware. E daí você vai entender, ali o filho chora, a mãe não vê mesmo. Porque daí você vai começar a entrar em coisas tipo, por exemplo, eu tenho esse dispositivo aqui, isso aqui é para pesquisa de side channel attacks, né? Isso aqui é um chip Whisper. Não sei se vocês já ouviram falar. O que faz o chip Whisper? E daí para o pessoal que já trabalha com embarcados, isso aqui vai fritar a cabeça de vocês. O chip Whisper é um osciloscópio, tá? Ele é um osciloscópio e um injetor de tensão, um injetor de corrente, um injetor de potência, digamos assim, né? De energia. Ele faz duas coisas. A primeira coisa ele é um osciloscópio muito, muito bem tunado para medir variações microscópicas de tensão e corrente, tá? E por que ele faz isso? Porque se você entra no embarcado e você coloca ele na linha da alimentação sem capacitor, sem nada, né? Depois do desacoplamento ali, antes do desacoplamento, né? Por aí vai. Se você concorda comigo que uma operação de soma e uma operação de multiplicação ou de exponenciação gastam quantidades diferentes de energia, né? Tá.
Então, e se eu tiver uma medida, se eu tiver um osciloscópio que seja muito bem tunado, eu consigo talvez identificar quais operações o processador está fazendo, o microcontrolador está fazendo. Essa é uma das coisas que o Chip Whisper faz. Com o Chip Whisper eu consigo quebrar criptografias AES, por exemplo. E eu não quebro a criptografia, eu quebro o meio de suporte. Porque eu consigo, através do consumo de energia, eu consigo adivinhar a senha, adivinhar a chave criptográfica, pelo consumo de energia, usando differential power analysis, correlational power analysis, enfim, power analysis, né? Tipos diferentes de power analysis. Inclusive tem a constante, no correlational power analysis, tem tem uma constante que você usa, constante de... me fugiu o nome, que é uma constante para fazer correlação, quer ver? Constante, o Relational Power Analysis. Cadê? Tem o Remiate e tem uma outra coisa também, que era eu esqueci o nome do cara, me fugiu o nome. Mas é a mesma, é o mesmo... É a mesma lógica, é a mesma fórmula que você usa para ver correlação na bolsa de valores, cara. Olha que bizarro. Legal. Teve um cara esses dias atrás que ele veio, putz, eu uso isso para ver se está performando bem na bolsa. Você usa para quê? Eu falei assim, para quebrar a criptografia. É bizarro, né, como a matemática é, né, cara? Porque, tipo, é isso, cara, você não foge da física, não tem como fugir da física. E a outra coisa que ele faz é injetar glitches. Né? E o que ele faz? Ele faz o seguinte: das maneiras de ele injetar glitches, que chama crowbar, ele dá um curto-circuito na linha de tensão, na linha de alimentação, por nanosegundos. E daí esse glitch por nanosegundos, ele faz faltar alimentação em determinada porção da die, da pastilha de silício, mas não falta em outra. Então, assim, falta um pouco, mas não a ponto do brownout, do detector de brownout, do detector de surto, né? No brownout, né? Acontecer e rebutar. Então, o que acontece ali dentro? Eu consigo dar glitches para ele pular eventos. Por exemplo, ele está num loop. Eu dou um glitch, ele sai do loop, porque ele altera ali. No final das contas, uns e zeros dentro do microcontrolador são... um é 5 volts, o 0 é 0, e ponto, acabou, né? E isso acontece bilhões de vezes. E se eu faço esse tipo de glitch, eu altero ali alguns dos uns e alguns dos zeros. Então eu posso fazer um bit flipping ou um bit freezing. Né? E essa, por exemplo, é uma das linhas que eu estou pesquisando ultimamente, né? Isso daqui não é fácil de conseguir, não é barato. Esse daqui é a versão um pouu mais barata, que é o Chip Whisper Lite, mas eu tenho um Chip Whisper Husky ali atrás também, que custa acho que $700, 800, só que é muito difícil de trazer para o Brasil. E, cara, isso é uma pesquisa muito proeminente hoje em dia, porque, por exemplo, o Nintendo Switch foi desbloqueado assim. Tem várias coisas que são desbloqueadas dessa forma, né? Uhum. Na verdade, grande maioria dos consoles são desbloqueados via glitch, né? Via fault injection, via todo esse tipo de coisa, né? E é isso, pessoal. Então, para quem já manja de eletrônica e prototipagem, estuda segurança. Para quem não manja nada, começa o básico. Arduino ali, né? Raspberry, um RTL SDR, uma noçãozinha de solda, tá? Aprender a soldar é bom. E daí você vai... E outra coisa, desenvolver código também, né? Uhum. Desenvolver código para esses dispositivos de prototipagem, para essas interfaces, para esses plataformas de prototipagem, né? É sempre muito bom. E quando você tiver uma boa quando você tiver uma boa bagagem nisso, aí tenta se aventurar em prototipar as suas próprias plaquinhas, né, de circuito impresso ali, mandar imprimir na China. Ô, Júlio, imagina a responsabilidade que tem um desenvolvedor quando está desenvolvendo um projeto, né, de fugir de todas essas artimanhas de bit flip, de injeção de um monte de espúrios, né? É complicado, hein?
Muito legal, né, cara? Porque, inclusive, tipo, e é difícil você ter hoje um desenvolvedor, um designer de hardware que manja de segurança. É muito mais difícil do que um programador que manja de segurança, porque o programador, geralmente, os caras estão martelando ele o tempo todo, né? Para ele não errar, né? Eu só tenho que te agradecer. Aqui o pessoal do chat também escreveu aqui, já te elogiou pra caramba. Obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado por ter vindo aqui. E eu abro agora para suas considerações finais. Fica à vontade. Maravilha, muito obrigado, agradeço também. Pessoal, eu fico feliz. Se vocês quiserem dar uma olhada também lá nos outros vídeos que eu tenho no YouTube e Instagram também, eu fico muito grato se vocês quiserem dar uma olhada. E valeu pela abertura aí. E vamos desenvolver mais coisas, né? Fazer projetos, desenvolver mais coisas. E inclusive o pessoal do Embarcados, que nem eu falei, se vocês quiserem desenvolver alguma coisa em parceria, estamos aí. Beleza? Até mais, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio. Peço que você desligue sua câmera e seu microfone e eu vou fazer o encerramento aqui. Pessoal, então, esse ano de 2025, nós tivemos muitos webinars aí para vocês. Tivemos os eventos online também, os eventos presenciais, né? Convido vocês a verificarem todos esses vídeos que a gente publicou durante o ano. Estão todos disponíveis no YouTube do Embarcados. A gente sempre publica os vídeos e também os PDFs das apresentações, conforme os apresentadores mandam para a gente aí e deixa disponível para vocês. Tá tudo lá, embarcados.com.br/webinars. Vocês têm também diversas empresas que vieram aqui, muitas pessoas da comunidade, pesquisadores, profissionais que trabalham no dia a dia com desenvolvimento de projetos, e a gente só tem a agradecer a vocês que tiram aí uma hora, né, uma hora e pouquinho, para ficar conectado com a gente e receber muito conhecimento. Hoje o Júlio deu um show aqui, muita novidade, né? Ele trouxe muita informação atualizada para a gente só tem a agradecer aí em nome de toda a comunidade. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, então, e a gente se vê no ano que vem aí para muito mais webinars, muito mais eventos online também, né? E muito conteúdo para vocês. No site, né, nós disponibilizamos uma série de artigos. Se vocês quiserem escrever artigos, mandem para a gente. E no YouTube do Embarcados, estamos publicando diversos vídeos ali de produtos novos da Mauser Electronics. A gente agradece a parceria que a gente teve aí todo esse ano com a Mauser Electronics também, tá? Segue a gente na rede social, tem muita coisa sendo publicada lá no Instagram também e no LinkedIn do Embarcados. E a gente se vê, então, o ano que vem para mais essas transmissões ao vivo, os podcasts, evento online e webinars, tá joia? Obrigado a todos que estiveram aqui. Só agradecer a vocês.